Se você é jovem advogado e decidiu que chegou o momento de abrir seu próprio escritório, com certeza você já se perguntou por onde começar. Registro na OAB, constituição de sociedade, criação de CNPJ. Se você não faz ideia por onde começar, nesse vídeo eu vou lhe explicar o passo a passo para a criação e abertura de um escritório de advocacia, seja na forma de sociedade simples, sociedade unipessoal ou advogado individual. Então, finalmente chegou a hora de abrir o seu escritório. Esse é um dos momentos mais importantes na vida do jovem advogado, pois é o primeiro passo para o seu futuro no direito. É o começo da sua jornada, é o começo da construção da sua história na advocacia. Mas quando finalmente chega esse momento, surgem muitas dúvidas do que é necessário, como que funcionam os procedimentos e o que é preciso fazer para ter o tão sonhado escritório de advocacia. Antes de mais nada, é fundamental compreender a importância de trabalhar de forma regular, a importância de cumprir as normas tributárias e fiscais na sua prestação de serviço. Quando você decide abrir um escritório, sozinho ou em sociedade, você tem que entender que o que você está iniciando é uma empresa. O conhecimento jurídico é o mínimo que você precisa ter. A partir do momento que você decide abrir o seu escritório, você se torna um empresário. E como empresário, existem inúmeras competências que você vai precisar desenvolver. Dentre elas, a gestão empresarial. Começar de forma correta, ter toda a documentação e registro da sua empresa regularizado, tudo funcionando dentro das normas legais é o segredo para o sucesso no longo prazo. Se você começar certo, se desde o início você tiver tudo organizado, tudo sob controle, no longo prazo, você só precisa administrar isso. Você não vai precisar perder tempo e nem dinheiro para consertar situações que poderiam ter sido evitadas com planejamento e organização desde o início. Então, por mais que você tenha que esperar mais alguns meses até ficar tudo pronto, por mais que seja um procedimento um pouco trabalhoso e às vezes até chato, você precisa ter esses cuidados com a sua empresa, para que ela inicie de forma correta, de forma legal. Entendido isso, o próximo passo é decidir se você vai trabalhar sozinho ou com sócios. E se optar trabalhar sozinho, se você vai atuar como advogado individual, pessoa física, ou por meio de uma pessoa jurídica. Para qualquer uma das situações, para qualquer uma das modalidades de constituição que você escolha, é fundamental o advogado ter sua inscrição na OAB e estar totalmente regular com o órgão. A inscrição na OAB nada mais é do que o seu credenciamento dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, o seu credenciamento como advogado. Então você precisa passar no exame da ordem, o famoso exame da OAB, e cumprir todos os requisitos exigidos pelo Estatuto da Advocacia, que são ter capacidade civil, já ter em mãos o seu diploma ou certidão de graduação emitido por uma instituição de ensino oficial, por uma instituição de ensino credenciada e autorizada pelo MEC. Você precisa ter título de eleitor regular e, para os homens, quitação de serviço militar e, por fim, os requisitos subjetivos que são não exercer atividade incompatível com a advocacia, ter idoneidade moral e prestar compromisso perante o Conselho da OAB. Com tudo isso certo, com todos esses requisitos cumpridos, você já pode solicitar sua inscrição na OAB e pedir sua credencial diretamente no Conselho Seccional da sua cidade. Esse Conselho Seccional nada mais é do que a OAB da sua cidade. Então basta você ir na sede da OAB aí na sua cidade ou na cidade mais próxima, levar toda a documentação exigida que eu mencionei e fazer o pedido para inscrição do seu nome nos quadros da categoria. Mas digamos que você ainda não tenha passado no exame da ordem, mas já tem certeza que quer advogar. Você já tem certeza que vai abrir seu próprio escritório,
Já decidiu que vai advogar sozinho em sociedade? E será que não dá para ir organizando as coisas? Não dá para já abrir a empresa, deixar tudo pronto para quando passar no exame da ordem? O Estatuto da Advocacia, que regulamenta a nossa profissão, determina que a sociedade de advocacia deve ser formada por advogados, exclusivamente, seja em conjunto, vários advogados, ou na forma unipessoal, mas sempre formada por advogados, sendo vedada a composição por terceiros não advogados. Então você precisa ser advogado, você precisa ter a sua inscrição na OAB para poder abrir o seu escritório, para poder constituir a sua pessoa jurídica na forma de sociedade simples ou unipessoal. Com a inscrição na Ordem dos Advogados, você decide se vai trabalhar sozinho ou em sociedade. Se optar por trabalhar sozinho, você tem a opção de constituir uma sociedade unipessoal de advocacia. Essa sociedade unipessoal nada mais é do que uma sociedade formada por apenas uma pessoa. Na prática, você vai trabalhar sozinho, mas formalmente você está registrado como sociedade unipessoal, um escritório, uma pessoa jurídica com apenas um sócio, mas que vai ter os mesmos direitos que teria se fosse uma sociedade simples, uma sociedade formada por mais advogados, com os mesmos direitos e benefícios das sociedades compostas por vários sócios. A grande diferença aqui entre atuar como advogado pessoa física e constituir uma sociedade unipessoal de advocacia é a tributação. A responsabilidade é ilimitada, da mesma forma que seria se você prestasse serviços como pessoa física, então isso não muda nada. Se você causar qualquer tipo de prejuízo ou danos aos seus clientes decorrentes de falhas na prestação do seu serviço, em qualquer uma das modalidades, sociedade unipessoal ou advocacia autônoma, você vai responder de forma ilimitada. Agora, atuando como pessoa física, como autônomo, a tributação que você paga sobre os seus rendimentos, a tributação que você vai pagar sobre os seus honorários, é aquela relativa ao imposto de renda para a pessoa física, que pode chegar aí até 27,5% dos seus rendimentos. Já no caso de uma sociedade unipessoal, você é enquadrado no sistema tributário do Simples Nacional, e as alíquotas começam a partir de 4,5% do faturamento. Então, a constituição de uma sociedade unipessoal é muito mais vantajosa do que a prestação de serviços como pessoa física, pois na sociedade unipessoal você vai pagar 4,5% de imposto sobre os seus rendimentos, enquanto que como pessoa física você vai pagar a partir de 27,5%. Já que tem que ser pago de uma forma ou de outra, é muito melhor que você pague no mínimo possível. E a constituição de uma sociedade unipessoal vai te permitir isso, uma economia gigantesca na tributação dos seus rendimentos mensais. Mas lembrando, a sociedade unipessoal, como o próprio nome já diz, só pode ser constituída por um único sócio. Você pode ter funcionários registrados, pode ter advogados associados, mas um único sócio. Então, se você tem mais alguém com você ou pretende colocar mais advogados no seu escritório, na qualidade de sócios, você precisa constituir uma sociedade simples, pois a sociedade unipessoal deve ser constituída unicamente por um sócio. A parte da tributação da sociedade simples, ela é a mesma da sociedade unipessoal. As alíquotas são as mesmas e a grande diferença é a composição dos quadros sociais, que na sociedade simples permite a participação de mais sócios. O procedimento de registro para os dois tipos de sociedade também é basicamente o mesmo. A forma de fazer o requerimento, os modelos, valores, procedimentos, documentos exigidos, tudo isso pode variar de estado para estado. Mas o que você precisa fazer? O passo a passo é padrão. Então, eu vou lhe ensinar o passo a passo geral, as etapas que você precisa cumprir para constituir a sua empresa. E os procedimentos para cumprir cada um desses passos vão variar. Você vai precisar se informar aí no seu estado, aí no seu conselho seccional, na sua OAB, o procedimento específico que é exigido aí.
Então, o primeiro passo é preencher um formulário, um requerimento, dar entrada no pedido na seccional na qual você está registrado como advogado e pagar a taxa de inscrição, a taxa de constituição da sua sociedade. Pode ser que o nome dessa taxa varie aí na sua cidade, no seu estado, mas existe uma taxa para inscrição da sociedade, assim como você pagou uma taxa quando fez a sua inscrição como advogado dentro dos quadros da OAB. Então, o primeiro passo é fazer o requerimento e pagar essa taxa de inscrição. Aqui no meu estado, esse requerimento é feito de forma online, diretamente no site da OAB estadual. Então, tem um modelo lá, basta você baixar o modelo, preencher, assinar digitalmente, pagar a taxa e pronto. Então, você tem que ver aí no seu estado, na sua OAB, como que funciona esse requerimento. Se é físico, se dá para fazer online, se precisa assinatura simples, assinatura reconhecida em cartório, você tem que ver o procedimento aí. Mas o que você precisa saber é que há necessidade de fazer um requerimento inicial e pagar a taxa de constituição. Junto com esse requerimento, você deve enviar o seu contrato social, o ato constitutivo da sociedade, seja de uma sociedade unipessoal ou de uma sociedade de advogados, de uma sociedade simples. Esses contratos têm que ter basicamente a razão social, que nada mais é do que o nome da sociedade, que deve estar dentro dos modelos e formatos que são pré-definidos pela OAB, sendo proibido qualquer tipo de denominação fantasia ou nome fantasia. Além da razão social, o endereço, que é o local de atuação, a sede da empresa, o objeto, que é sempre a prestação de serviços advocatícios, podendo haver especificação de ramos do direito que você já tem uma atuação voltada ou um nicho específico para o qual você pretende voltar a sua atuação. A extensão da responsabilidade dos sócios ou de cada um dos sócios que compõem a sociedade, o capital social e a participação de cada sócio nesse capital, sendo 100% do sócio constituinte para o caso de sociedade unipessoal. Deve constar também quem será o responsável pela administração da sociedade, como será feita a divisão de lucros e o prazo de duração, se ela é uma sociedade temporária ou que vai funcionar por prazo indeterminado. Se você tiver qualquer dúvida do que deve ou não deve constar no contrato, do que é obrigatório, das informações que necessariamente devem estar presentes ali e do que não é, tem tudo detalhado no provimento número 112 de 2006 do Conselho Federal da OAB. Se porventura no Conselho Seccional do qual você faz parte não tiver informações específicas, não houver um regramento específico e procedimentos pré-determinados, você segue o que está nesse provimento do Conselho Federal, provimento número 112 de 2006, que é a norma geral que regulamenta as sociedades de advocacia. Depois que você fizer o requerimento, pagar a taxa de inscrição e esse requerimento for aprovado pela OAB, o próximo passo é solicitar o seu CNPJ diretamente na Receita Federal. Você não precisa ir na junta comercial. Essa é uma das grandes dúvidas que surgem no momento da constituição da sociedade de advocacia, pois as empresas em geral são registradas na junta comercial. Mas no caso de sociedades de advogado, o órgão no qual nós registramos todos os nossos atos empresariais, o órgão que regulamenta a nossa atuação profissional é a OAB. Então não precisa ir em qualquer outro órgão público, não precisa ir na junta comercial. Você vai somente na OAB e na Receita Federal. Para solicitar o seu CNPJ, eu sugiro contratar um serviço especializado, uma contabilidade, por exemplo, pois existem inúmeras informações que você precisa preencher, vários dados que às vezes podem ser complexos para quem não é da área contábil ou fiscal. Mas, se você optar por fazer sozinho, você vai solicitar o chamado DBE, Documento Básico de Entrada. Essa solicitação é feita diretamente no site da Receita Federal. Esse DBE é um processo simplificado criado pela Receita Federal justamente para possibilitar a abertura de empresas de forma mais célere. Então você entra lá no site da Receita, vai no local específico para a solicitação do DBE, preenche todas as informações que forem solicitadas ali, envia a cópia dos documentos que forem exigidos e é só aguardar. Em breve você terá o seu CNPJ em mãos.
Aqui é tudo online e muito rápido, feito diretamente pelo site da Receita Federal. Esse procedimento ele é bem simples, bem rápido e não tem custo. Mas eu sempre oriento que seja realizada com assessoria para não ter nenhum erro de preenchimento, para garantir que não tenha nenhuma informação equivocada ali no seu cadastro que possa dar problema depois. Geralmente as contabilidades não cobram muito para fazer esse tipo de serviço, mas você pode fazer sozinho sim, sem problema nenhum. Qualquer pessoa pode fazer essa solicitação de DBE, não tem nenhuma formalidade ou restrição para a realização do requerimento, que é feito online e diretamente no site da Receita Federal. Com o seu contrato social registrado no Conselho Seccional da OAB, o CNPJ solicitado perante a Receita Federal, agora você vai solicitar um alvará de funcionamento na prefeitura da cidade sede do seu escritório. Novamente, essa etapa aqui depende dos procedimentos e normas de cada município. Algumas aceitam pedidos online, outras só pedidos presenciais, em algumas é necessário apresentar documentos complementares, em outras não há exigência de documentação, enfim. O que você precisa saber é que há necessidade de um alvará de funcionamento municipal. Ainda que o seu serviço seja prestado de forma online, de forma virtual, ainda que você não vá ter um escritório físico, você precisa desse alvará de funcionamento. Então, entre em contato com a prefeitura da sua cidade, verifica como funciona o procedimento para fazer o requerimento aí, no seu município, cumpre as exigências e solicita o seu alvará de funcionamento. Você também vai precisar de um alvará de funcionamento dos bombeiros. É a mesma situação anterior. Entre em contato com o Corpo de Bombeiros do seu município, verifica qual o procedimento que eles exigem aí na sua cidade para a liberação desse alvará e faz o requerimento. Feito tudo isso, a sua empresa está pronta para começar a trabalhar. Seu escritório está devidamente registrado e totalmente regular para funcionar. Então, só relembrando as etapas que você vai precisar realizar. Requerimento e registro no Conselho Seccional da OAB do local de registro da sociedade, do local de atuação, pedido de CNPJ diretamente no site da Receita Federal e pedido de alvará de funcionamento na Prefeitura e Corpo de Bombeiros do seu município. São basicamente essas 3 etapas. Tem algumas variáveis aí de acordo com cada seccional da OAB, de acordo com cada município. Tem algumas diferenças nos requerimentos e procedimentos internos, mas são esses 3 passos que você tem que cumprir. Cumprindo com essas 3 etapas, você vai estar com seu escritório pronto e totalmente regular para começar a prestar os seus serviços. Se você conseguiu tirar as suas dúvidas com esse conteúdo, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal para receber mais dicas e conteúdos que vão lhe ajudar a se tornar um jovem advogado lucrativo.